Senhor seja louvado. Amém, queridos? O título desta mensagem, vocês podem ver em tela, se chama No Meio do Caminho Tinha uma Pedra. Eu gostaria de ler um poema de nosso mestre das letras, nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, um dos poemas mais famosos de todo o movimento que concerne não apenas ao modernismo, mas a toda a configuração linguística e que traz no seu âmago uma provocação. O poema de Drummond diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que, no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. É um ano que esse poema é escrito, muito intenso. Ele foi escrito em 1928, é um ano de muitas transformações. Na Turquia, Mustafa Kemal Atatürk, o pai dos turcos, ele define que o idioma turco não seria escrito em algarismos arábicos, mas nos algarismos latinos. A Ku Klux Klan, enfim, em 1928, ela é declarada como ilegal. Muitas mudanças nessa época. Na Etiópia, o Rastafari, ele é declarado como Negus, ou seja, como rei ali da Abissínia. Mudanças no contexto, ele ainda não é imperador, mas ele já é rei. Mudanças no contexto africano, mudanças no contexto americano. Temos muitas mudanças. Na Alemanha, por exemplo, a Alemanha que 10 anos depois estaria às portas da Segunda Guerra Mundial, em 1928, o Partido Nazista, ele tem, não expressivos, 2,6% dos votos. Aí você fala, como Hitler consegue 2,5%, 2,6% de votos, e 10 anos depois ele está no poder? Porque houve um trabalho a partir desses 2,5% de votos. É um ano de muitas mudanças. Nesse ano de 1928, por exemplo, nós temos a questão de mudança significativa para as mulheres, porque o Reino Unido, ele dá direito a voto às mulheres. Até 1928, as mulheres não votavam, e o Reino Unido dá um avanço. Agora, o Papa dos romanistas, o Pio XI, ele declara o seguinte: olha, é imoral que as mulheres façam educação física. Então, nós temos um conflito em relação às mulheres nesse período, de duas posições diferentes. Não, vamos dar liberdade a elas, e outros não podem nem fazer educação física. 1928, um ano muito intenso. E no Brasil? No Brasil, 1928 é recordado, melhor dizendo, como o ano daquela produção excessiva de café, e nós temos destruição de cafés por causa de produção excessiva. 1928, uma revolução cultural, é criada a primeira escola de samba, se não me engano se chama Vai Que Cola. Enfim, então começa um movimento de reconfiguração, dos desfiles populares. Mas há dois marcos muito fortes que vão entrar nos ouvidos da sociedade brasileira. Um deles, para quem pensa que apenas os presidentes norte-americanos sofreram atentados, levaram tiros, em 1928, o presidente da República, Washington Luiz, ele leva um tiro aqui no Copacabana Palace, mas da sua amante. Enfim, um momento de algo aconteceu ali, que ela pega um revólver e dá um tiro no presidente da República. E isso vai para a boca do povo. Mas uma das informações que vai muito para a boca do povo nesse ano é um movimento que vai modernizar as letras, os costumes brasileiros. E nesse movimento nós temos um submovimento chamado o movimento antropofágico.
né? Então nós temos Carlos Drummond de Andrade, nós temos Oswald de Andrade, nós temos Tarsila do Amaral, né? Nós temos as produções de Macunaíma, nós temos a Bopuru, nós temos muitas mudanças nesse universo. E numa revista, então, que Oswald de Andrade produz, ele coloca esse poema que vocês leram. Tinha uma pedra no meio do caminho. E por que ele revoluciona? Pela simplicidade e pelo sentido que se dá a uma frase repetitiva, que, aliás, são 10 frases, e em 7 das 10 frases se diz, tinha uma pedra no meio do caminho. Por que ele fala sobre isso? De 7 vezes ele repete essa frase. Porque essa pedra, ela tem importância. Ele enfatiza aquilo que outros não dão importância, mas ele dá importância. O que é uma pedra? O que é uma pedra no meio do caminho? Para mim, para você, para nós, pode não significar muito, mas para ele significava algo. E aquilo marcou. E esse fato, então, é registrado. E as pessoas começam a ver as artes de uma outra forma. Estávamos conversando no jantar outro dia sobre a arte moderna, estávamos falando do cubismo, estávamos falando de pintores que cada um de nós lá em casa prefere e tudo mais. Mas o fato é que a arte, ela não é apenas, como se via outrora, como o registro de uma imagem, como se fosse um registro pré-fotográfico, não. Ela começa a ganhar contornos na modernidade, no aspecto interpretativo, a visão do autor, o que ele quis dizer, o que ele quis descrever, o que significa aquela cor, aquelas fases. Eu estava comentando da minha emoção quando eu estive ali no Museu de Van Gogh em Amsterdã, quando eu vi os girassóis. Aí tem a fase azul de Van Gogh, tem a fase amarela de Van Gogh, cada uma descrevendo algo na vida dele. Qual é o sentido das cores? Qual é o sentido dos traços de Monet? Então, tudo isso traz um significado. Agora, a questão é, aquela pedra tinha um significado para Drummond. E eu gostaria de falar sobre pedras no caminho, que são citadas na Bíblia. E a primeira delas, eu gostaria de dizer que tinha uma pedra no meio do caminho de Jesus. A Bíblia diz, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículo 46, e no capítulo 16, do 1 ao 4, o seguinte: Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E, desde muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Tinha uma pedra no meio do caminho de Jesus. E essa pedra não foi obstáculo para Jesus, porque Jesus ressuscitou, havendo pedra ou não havendo pedra. O poder da ressurreição é maior do que o poder dos obstáculos que tentam impedir a ressurreição. Se você tiver o privilégio de ir a Jerusalém, você subir ao Monte das Oliveiras, quando você está no Monte das Oliveiras, você vê de frente aquela que talvez seja a imagem mais tradicional de Jerusalém. Você vê os muros da antiga cidade, no caso daqueles muros construídos em 1517, você vê então aquela mesquita de Omar, você vê o Domo da Rocha, aquele domo dourado, e em frente, entre o Domo Dourado e o Monte das Oliveiras, você vê duas portas lacradas. Essas portas lacradas, as portas douradas, eram as portas, digamos, da entrada principal para o templo, mas elas estão bloqueadas. A Bíblia diz
que o Senhor Jesus, ele vai voltar, e no livro de Zacarias, diz que ele vem no Monte das Oliveiras, ele se fende dali, ele adentra Jerusalém. Então, os muçulmanos, eles crendo no poder dessa profecia, eles dizem o seguinte, bom, e eles fazem uma confusão de Nazareno com Nazireu. Nazareno é da região de Nazaré. Nazireu é o voto que se fazia ao Senhor. E dentre os votos do Nazireu, o Nazireu, ele não podia chegar perto de cadáveres, de mortos. Então, quando tinha um sepultamento ou um corpo, o Nazireu não podia chegar perto. Vide o caso, por exemplo, de Sansão, que era Nazireu, que tinha o voto do nazireado. Então, o que os muçulmanos fizeram? Bom, vamos fazer o seguinte, para o Messias não entrar aqui, nós vamos fechar essa porta com pedras, e a porta está fechada. E durante o domínio muçulmano, o que eles fizeram? Não, mas ainda assim, o Messias pode vir, o Messias dos judeus pode vir e quebrar a pedra. O que nós vamos fazer? Vamos botar um cemitério na frente. E se você notar, exatamente em frente a essa porta dourada, tem um cemitério muçulmano. Porque eles dizem o seguinte, bom, esse Messias vindo, ele não vai poder passar por perto dos cadáveres, então ele nunca vai entrar aqui. Como se isso fosse impeditivo para que o Rei dos Reis firmasse seus pés na Jerusalém, como prometido nas Escrituras. Mas o fato é, meus amados irmãos, que pedras não podem remover o poder da ressurreição. Alguns se lembram apenas da ressurreição de Jesus, mas a Bíblia fala de várias ressurreições. A Bíblia cita, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 17, a Bíblia fala da ressurreição do filho da Sunamita, com Elias. Em 2 Reis, capítulo número 4, nós temos uma segunda ressurreição com o filho de uma outra viúva. Em 2 Reis, capítulo 13, nós temos uma terceira ressurreição, mas é interessante que com Eliseu nós temos duas ressurreições desse homem. Temos a ressurreição dele vivo e temos a ressurreição com o seu corpo morto. Por quê? Porque fala do soldado que cai na sepultura de Eliseu e passa a reviver. E uma quarta ressurreição no Antigo Testamento é a citada em Ezequiel, capítulo número 37, sobre a visão do vale dos ossos secos. Com o Senhor Jesus nós temos 5 ressurreições envolvidas nesse tempo, assim como 2 da época apostólica e 3 do porvir, além das 4 do Antigo Testamento. Com o Senhor Jesus nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7. Nós temos no capítulo seguinte, Lucas capítulo 8, a ressurreição da filha de Jairo. Nós temos a ressurreição do amigo do Senhor Jesus, João capítulo 11, Lázaro, lá de Betânia. Nós temos a ressurreição do próprio Salvador, em João capítulo número 20. E nós temos a ressurreição dos santos, que ressuscitam quando da morte do Senhor Jesus, ali em Mateus capítulo 27. No período apostólico, nós temos 2 ressurreições, uma com Pedro e uma com Paulo. Pedro, em Atos capítulo de número 9, nós temos então a primeira ressurreição ali com Dorcas. Em Atos capítulo 20, a ressurreição, através de Paulo, de Eutico. Então nós temos 2 ressurreições nos períodos apostólicos. E futuramente, no porvir. São 3 as ressurreições que estão descritas na Bíblia. A primeira delas se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala do arrebatamento da igreja, quando os mortos em Cristo irão ressuscitar ao clangor da trombeta. Ou seja, nesse momento, nós, aqueles que não formos arrebatados, então seremos arrebatados através da ressurreição de nossos corpos. Há uma segunda ressurreição no porvir que está descrita na Bíblia. Em Apocalipse, capítulo número 11, fala das 2 testemunhas que vão ser mortas, mas vão ressuscitar. E por fim, a última dessas ressurreições se encontra em Apocalipse, capítulo 20, que é a ressurreição para o juízo final de todos que vão então dobrar os seus joelhos perante o Senhor. Amados irmãos, ressurreição. Deus dá vida aos que estão mortos. Deus ressuscita. E eu quero dizer, há uma pedra no caminho de Jesus, mas ela não pode impedir o poder da ressurreição. Há uma pedra no caminho de muitos, mas nada pode impedir o poder de Deus de dar vida aos que estão mortos. Não há poder maior do que esse. Amém, queridos? Uma segunda pedra surge, e a Bíblia diz, e nós vamos ver,
que tinha uma pedra no meio do caminho da igreja. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 6, o seguinte: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, pedras que vivem. Vou repetir essa frase: também vós mesmos, pedras que vivem. Que coisa bonita. Pedra vive? Pedra vive? Os minerais têm vida? De acordo com a biologia? Não. De acordo com a Bíblia? Sim. Nós somos pedras que vivem. Vós mesmos, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Amados irmãos, nós passamos a ser pedras vivas quando edificados sobre a pedra angular. As construções de antigamente, elas não começavam com a pessoa colocando a porta. Elas também não começavam com a pessoa fazendo a parede de frente da casa. Como é que as pessoas faziam as construções na época de Jesus? As pessoas faziam um buraco, faziam a estrutura, colocavam pedras embaixo, e sobre elas, num canto, eles colocavam pedra angular, daí vem o termo, no ângulo. Coloca uma pedra que faz uma curva, é uma estrutura, uma pedra cortada, e a partir dela eles vão erguendo a primeira coluna, e aí a partir dela vão montando a casa. Essa primeira pedra é Jesus, e nós somos edificados, como diz o texto, casa espiritual, passando a ser pedras vivas, quando somos colocados sobre a pedra angular que é Jesus. Não há vida sem Jesus, não há vida espiritual sem Jesus. Só Jesus, como diz João capítulo 4, versículo 6, é o caminho, e é a verdade, e é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então eu quero dizer para vocês, nós somos casa de Deus. Nós valorizamos a casa de Deus, claro que valorizamos. Nós valorizamos o templo dedicado ao Senhor, claro que valorizamos. Mas a presença de Deus, ela se manifesta não apenas nesse local. A Bíblia diz que a presença de Deus se manifesta em locais. Claro que diz. Por exemplo, nós temos a presença de Deus manifestada em Betel, Gênesis capítulo número 28. Nós temos a presença de Deus manifestada num outro local físico, que é um zimbro, Êxodo capítulo 3, quando então naquela sarça que ardia, Moisés vê a presença de Deus, ele percebe a presença de Deus, ele é aquecido pela presença de Deus, ele ouve a voz de Deus que estava numa sarça que ardia. No mesmo livro de Êxodo, por exemplo, nós temos a presença de Deus manifesta, por exemplo, localmente no cume do Monte Sinai, Êxodo capítulo número 20. Nós temos a presença de Deus manifestada num local físico, um espaço, como se fosse esse, chamado tabernáculo, ali em Êxodo capítulo número 30, naquele santo dos santos, um espaço dentre todo aquele espaço do tabernáculo. E mais precisamente, como diz Hebreus capítulo número 9, a presença de Deus se manifestava num objeto chamado a Arca da Aliança. Deus se manifesta presencialmente no local físico. Deus se manifesta presencialmente no local físico. Nós vemos, por exemplo, ali em 1 Reis capítulo 18, naquele altar de pedras, 12 pedras que Elias levanta no Monte Carmelo. A presença de Deus se manifesta em locais físicos, dedicados a Ele. Isso nós sabemos. O que nós devemos entender é que ela não se exclusiviza nesses locais físicos. Deus, Ele habita nos locais físicos, mas, por exemplo, Isaías capítulo 57, fala que Ele habita no coração contrito. A Bíblia diz no Salmo 22 que Deus habita no meio dos louvores. Você quer um endereço de Deus? O CEP, ouça um louvor. Deus habita no meio dos louvores. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo número 6, que Deus habita em nós somos o santuário do Espírito Santo.
1 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 2 Coríntios capítulo 6, Deus habita em nós somos o templo do Espírito Santo. Então o que eu quero dizer para vocês, é que Deus quer habitar em nossas vidas, mas Ele não invade, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo número 3, olha, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, e cearei com ele, e ele comigo. Nós devemos abrir a porta do coração, e dizer, Deus, eu quero ser casa, eu quero ser tua morada, eu quero ser onde teu Espírito habita, mas que Ele habite e reine em minha vida, e me dirija, e me oriente, e me guie, porque aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Então, tinha uma pedra no meio da igreja, mas olha, eu vou dizer uma coisa, que pedra linda, que pedra bendita, é o que eu digo para vocês, sobre esses poemas modernistas, o significado da frase, ele vai além do texto, porque a pedra pode ser numa frase positiva, pode ser numa frase negativa, e aqui nós temos a mais bela das pedras, o Senhor Jesus, a pedra angular. Eu quero ir para mais outra pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, você pode repetir essa frase do Drummond comigo? Tinha uma pedra no meio do caminho, mas de quem agora? Da mulher adúltera. A Bíblia diz nesse texto que eu vou ler, de João, capítulo número 8, versículo 3 a 11, o seguinte: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, olha a ironia, chamarem o Senhor Jesus de mestre, Rabi, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei que nos mandou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, ou seja, cumpra a lei de Moisés. Jesus falou, podem cumprir, agora, só atira quem estiver sem pecado. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. No judaísmo, existe a concepção que você pode perdoar a pessoa 3 vezes, mas você pode perdoar a pessoa 3 vezes se ela se arrepender, declarar arrependimento e pronto, ela incorreu a 2ª vez no erro, você pode perdoar a 2ª, ela incorreu a 3ª vez, você perdoa a 3ª vez e não perdoa mais. Se a pessoa passar a 3ª vez, você não deve mais perdoar a pessoa. Aí você vai para o texto de Lucas 17, e o Senhor Jesus pega essa regra judaica, e ele amplia para 7 vezes, e ele fala exatamente isso, só que ele amplia, e ele fala assim, não, se a pessoa demonstrar arrependimento, você perdoa 7 vezes. Bom, mas aí Pedro não entende. Pedro está entendendo na visão judaica do perdão. Aí Jesus fala, não Pedro, você não está entendendo, querido. Não é perdoar o número 7, isso daí é um símbolo. Na verdade, você tem que perdoar 70 vezes 7. Ele não quis dizer que nós devemos perdoar então a pessoa 490 vezes, não é isso. Não é um número definido. Mas ele está dando um exemplo, é um símbolo ao fato de que nós devemos estar dispostos a perdoar sempre. Tanto é que o Senhor Jesus, ele na oração, ali no meio do sermão do monte, em Mateus capítulo 6, ele ensina a orar e fala, olha, perdoa-nos como nós perdoamos a quem está nos devendo.
A gente tem que ter o coração perdoador. O Senhor Jesus, então, Ele nos ensina sobre a pedra da acusação. Existe uma pedra de acusação no meio do caminho da mulher adúltera. Existe uma pedra de acusação no meio do caminho da sua vida, da vida de cada um de nós. Mas nós devemos entender o seguinte: quando nós confessamos nossos pecados a Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, nos confessamos nosso pecado a Deus, a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, versículo 9, se, pois, confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa, como diz Miqueias, Ele lança no mais profundo do mar. Então Deus é um Deus perdoador, mas devemos entender que o Senhor Jesus, Ele ensina para essa mulher, dizendo o seguinte: olha, você está perdoada, mulher, mas vai, e o que Ele diz? E não peques mais. Você falhou. Eu não estou dizendo que você não falhou, você falhou. Então vai, você está perdoada, mas não peques mais. Então nós devemos entender que as pedras da acusação devem ser removidas, mas nós devemos ficar atentos para que não voltem a ser colocadas em nosso caminho. Vocês lembram da frase de Drummond, que é 7 vezes repetida naquele poema? Você pode repetir para mim? Tinha uma pedra no meio do caminho. E vamos ver a quarta pedra que surge no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho de quem? De Davi. 1 Samuel, capítulo número 17, do versículo 39 e 40, e do 48 e 49, diz o seguinte: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si, quantas pedras? 5 pedras, lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Tinha uma pedra no meio do caminho, mas na verdade eram 5 pedras no meio do caminho, mas eram pedras positivas, eram as pedras que Davi aproveitou para atacar. Aliás, eu diria até não apenas atacar, mas se defender, porque se ele erra e o gigante se aproxima, ele morre. Mas o fato é que não tinham apenas uma pedra no meio do caminho, tinham 5 pedras no meio do caminho. E essas 5 pedras mostram que existe um gigante em nossa frente. Gigantes surgem na vida de cada um de nós, a cada tempo surge um novo gigante na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E de repente nós pensamos que não temos condições de enfrentá-los porque usamos a armadura de outro. É o exemplo de fulano não está servindo na minha vida, o exemplo de ciclano, o testemunho de fulano não está acontecendo na minha vida. A armadura de Saul serviu para ele, mas não serve para mim. Mas de repente, no meio do caminho, tinham 5 pedras. E Davi pega aquelas 5 pedras para derrubar o seu gigante. Eu faço uma pergunta para vocês: Davi usou as 5 pedras? Davi derrubou o gigante com quantas pedras? 1. Por que ele pega 5? Por que a Bíblia diz que ele pega 5? Por que ele não é homem de fé e pega apenas, eu vou pegar 1, porque com 1 eu vou acertar? Será que ele não tinha fé? Há muitas questões na Bíblia que são proféticas que nós não notamos. Davi, ele pega 5 pedras sem entender que eram 5 pedras para matar 5 gigantes, porque Davi não matou apenas Golias.
Davi e seus homens matam 5 gigantes. Golias é o primeiro. 1 Samuel capítulo 17, ele pega a primeira pedra e mata o primeiro gigante, Golias. Mas a Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo de número 20, que Davi e seus homens matam 2 gigantes, e Isbi, Benome é um, Saf é outro. Em 1 Crônicas, a Bíblia fala de outros 2 gigantes que eles matam. Lami é um dos gigantes que os homens de Davi derrubam, e ali acaba aquela geração, e Sipai é o 5º gigante. Então Davi e seus homens matam Golias, matam Isbi, Benobe, matam Saf, matam Lami, e matam Sipai, 5 pedras para derrubar gigantes. E ainda que ele não visse os 5 gigantes naquele dia, naquela juventude dele, foram 5 gigantes que foram derrubados através do símbolo das 5 pedras. Essas pedras, muitas vezes, nós não notamos os que nós estamos pegando. Às vezes, estamos exercitando a nossa fé, pegamos várias ferramentas e só aplicamos uma ou outra, não sabemos o que estamos fazendo. Mas tempos depois nós vamos ver, tudo aquilo que eu plantei um dia me serviu hoje. A palavra que eu ouvi naquela mensagem, naquele domingo, naquela terça, naquela quinta, naquela música, naquele louvor, hoje me vem à mente e eu estou exercendo ela. Eu estou com as pedras do meu alforje. Eu já usei uma, agora eu já usei a outra. Mas o fato é que tudo aquilo que é semeado em nosso coração, quando com boa terra, no momento certo germina. O Espírito Santo nos lembra, e nos fortalecemos, e nós vencemos os Golias. Então diga à pessoa que está do seu lado, pegue as 5 pedras que estão no meio do teu caminho, porque você vai usar todas um dia. Você pode repetir comigo mais uma vez a frase de Drummond? Tinha uma pedra no meio do caminho. E agora de quem? Tinha uma pedra no meio do caminho de Samuel. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, a Bíblia diz: tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou o quê? Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Foi um ataque surpresa. Mas nesse ataque surpresa, a Bíblia diz que Deus trovejou contra os inimigos, lá em Mispa, que fugiram. Israel os persegue e consegue reconquistar de Ecrom a Gate, as terras antes ocupadas. Aí Samuel pega uma pedra e dá um nome que em hebraico, Eben-Ezer, pedra de ajuda. E ainda que o nome Ebenezer seja pedra de ajuda, ele dá um significado, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, não apenas o significado da pedra, mas o sentido daquele nome. E o fato é que essa pedra nos aponta ao testemunho dos livramentos que Deus nos deu. Então, uma pedra no meio do caminho, que pode ser repetida tantas vezes, com tantos sentidos, agora tem um outro sentido. Tem uma pedra no meio do caminho, peraí, mas essa pedra significa o livramento que Deus me deu. Deus é um Deus que deu livramentos, como por exemplo Noé capítulo 9, ele pega a pedra e faz um altar ao Senhor, depois daquele longo confinamento que ele passa naquela arca. Deus deu livramentos, havia uma pedra para declarar o livramento de Deus. Pedras, livramentos. Nos lembramos, por exemplo, de um homem que está no meio de uma cova, com leões, Daniel capítulo 6, e Deus deu livramento no meio daquelas pedras. E ali então, Ebenezer, olha, vamos colocar essa pedra para que sempre que a vejamos, nos lembremos que Deus é um Deus que nos traz livramentos. Tem outra pedra, a 6ª pedra, tinha uma pedra no meio do caminho de quem? Acabei de falar sobre ele, de Daniel. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6,
Versículo 17, o seguinte: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Tinha uma pedra no meio do caminho de Daniel, para que ele pudesse sair da cova. O problema não era nem só ele estar com leões, era a altura da cova, e era a força que ele tinha que exercer para levantar a pedra. 3 grandes problemas. Aliás, tinha um quarto: a escuridão. Você está numa cova, mas você não sabe onde estão os leões. Eu fico imaginando com aquela pedra tampando. Tem o 5º problema, a respiração. Tampou-se a pedra, para onde vai entrar o ar? E naquela escuridão, eu fico imaginando Daniel passando aquela noite ouvindo os grunhidos dos leões. Ele talvez sentindo, ele não está vendo, mas de repente ele ouve alguma coisa. Será que o leão está aqui? Será que o leão está aqui? De repente ele sente o bafo de um leão próximo a ele. Aquele bafo próximo, tem um aqui próximo. Mas apesar disso, os leões não o tocam. Não tem ar, não tem luz, não tem força, não tem inimigos, mas tem o Senhor ao lado dele. Tinha uma pedra no meio do caminho de Daniel, para ele ser livre. Mas o que eu quero dizer é que ainda que ele tenha sido colocado em provação, Deus nos coloca em provação, mas não nos deixa sozinhos. A Bíblia diz em Salmo 11, que Deus prova o justo. Nota bene, a Bíblia não está dizendo que Deus prova o injusto, Deus prova o justo, a pessoa boa. A Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 8, que Deus leva o seu povo para o deserto, para ali serem provados, e ali, através das provações, eles são tentados. Deus, Provérbios 17, Deus prova o nosso coração. Mas como foi citado na oportunidade agora há pouco, Deus que nos prova, Ele nos livra da provação. Ele quer provar o nosso interior. Então, meus amados, tinha uma pedra no meio do caminho de Daniel, mas Daniel venceu a provação que lhe foi posta. E por fim, os irmãos se lembram que eu mencionei no início dessa mensagem, que a expressão tinha uma pedra no meio do caminho é repetida naquele poema de 10 frases, por quantas vezes? 7 vezes. Então, a 7ª vez que eu vou citar uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho de Jacó. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 28, nos versículos 10 e 11, o seguinte: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Se deitou ali mesmo para dormir. Jacó está cansado, Jacó está preocupado, Jacó está em fuga, Jacó está sozinho, Jacó não tem casa, Jacó não tem mais nada. Esse próspero homem não tem mais nada. De que lhe valeu pegar a herança do seu pai, se agora ele não tem um travesseiro para dormir? Ele quer se antecipar, mas fica com uma pedra como travesseiro. E a Bíblia diz então que ele chega no local, é noite, e ele precisa dormir. Ele fala: bom, eu não tenho travesseiro, eu não tenho cama, eu tenho chão, eu vou pegar uma pedra e vou fazê-la de travesseiro. Tinha uma pedra no meio do caminho de Jacó. Não era a pedra que ele queria, mas era o que ele tinha. Não era da forma que ele queria,
mas é o que ele tinha. Nem tudo que nós temos na vida é o que nós queremos, mas as oportunidades devem ser abraçadas, porque Deus pega essa pedra e lhe dá um grande sono, e esse homem sonha, e nesse sonho ele tem uma visão, a visão da escadaria dos anjos, e Deus então renova a aliança que Deus fez com o avô dele, o Abraão, e ali naquele momento, esse homem que pega uma pedra como travesseiro, dorme na pedra, dureza. Eu queria ter outra coisa, eu queria mais, não é o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, o emprego que eu tenho, mas eu tenho isso, então eu vou abraçar isso, eu vou dar valor a isso. É uma pedra que eu tenho, eu vou valorizar isso, vai ser meu travesseiro. E apesar disso, ele usa aquela pedra, ele tem iniciativa, ele dá um revalor ao que ninguém dá valor. Por isso que eu falo, qual é a pedra que você está lendo no texto? O que significa para você? O que significa para o autor? Qual o sentido que você dá a ela? Quando você vê um quadro, esse é o sentido daquela pedra. Era apenas uma pedra, mas ele não é mais uma pedra, para mim é um travesseiro, e nesse travesseiro, com ele deitado, Deus mostrou, Deus renovou a aliança, Deus falou. E o mais bonito, muito bonito, é que ele pega essa pedra e levanta por coluna, e ali se estabelece uma aliança com Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que, apesar das dificuldades, nos dá descanso. Esse homem estava numa situação terrível na sua vida, nem travesseiro tinha, nem cama tinha uma pedra, mas Deus lhe deu descanso, falou com ele, renovou a aliança, e quando ele acorda, ele exalta o Senhor, naquela Betel, naquela Beit El, casa de Deus. Betel é isso, Beit é casa em hebraico, El é Deus, ou seja, ainda que seja apenas uma simples pedra, é casa de Deus, é local que Deus fala, é local que Deus revela, é local que Deus mostra, é local que Deus renova a aliança, porque Deus é um Deus que nos traz descanso, mesmo nos momentos que nós só temos uma pedra para colocar a cabeça. Por isso que a Bíblia diz que nosso pastor, no salmo mais conhecido da Bíblia, o 23, nos leva para águas de descanso. Vamos ficar de pé. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Qual a pedra? Qual o sentido? Bom, o sentido dessa pedra, você vai dizer, você vai mostrar. Quando você olhar a pedra no meio do caminho, lembre-se que o sentido, Deus vai te revelar, você vai ver, você vai perceber. Eu quero fazer uma oração por sua vida, convidando a que você feche os seus olhos agora. Eu quero orar por você, que tem visto pedras no meio do seu caminho, e tem se desanimado por essas pedras. Dê um novo significado a essa pedra, dê um novo sentido a essa pedra. Ela é dura, mas torne um travesseiro, porque Deus vai falar contigo. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, nós queremos te agradecer, nós queremos te exaltar, por tudo que és, e também, Deus, com gratidão por tudo que tens feito por nós. Abençoa as nossas vidas, refrigera a nossa alma, e que quando nós vermos pedras no meio do caminho, nós possamos entender que os significados são muitos, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Abençoa as nossas vidas, renova a nossa fé, e que em nome de Jesus possamos aprender que nesse caminho há pedras, mas elas podem nos ajudar a derrubar Golias e demais gigantes, podem nos ajudar a ter visões, a levantar altares, enfim, Deus, nada pode nos impedir quanto ao poder da ressurreição, que ultrapassou qualquer pedra que podia tentar prender, e possa tentar prender as nossas vidas. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós,
E o que nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então encerrar com uma palavra de oração. Você que foi abençoado, glorifica o Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus, vamos louvar ao Senhor. Vamos orar então. Pai amado, Deus bendito, louvamos o teu santo e precioso nome, te exaltamos e te adoramos, Deus. Te agradecemos pela tua palavra que não volta vazia. Temos um caminho a trilhar, caminhos se nos estão propostos, mas, Pai, as pedras, que têm vários significados, não nos impedem de olharmos fixamente para o autor e consumador de nossa fé e atingirmos com o nosso olhar o nosso alvo. O que nós pedimos, as tuas bênçãos sobre nós, pedindo desde já que nos abençoe, fala conosco no culto desta noite, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém, e que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Antes de sair, cumprimente seu irmão, dê uma palavra de